Boa noite, pessoal. Boa noite às irmãs e irmãos da Comunidade Espírita Jardim da Penha. Meu nome é Ricardo Alves. São 7h58, 2 minutos para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje. Caso já tenha alguém conectado, nos acompanhando, eu agradeço dar um retorno para informar se o áudio está bom, se a imagem está boa, para que a gente possa iniciar a nossa reunião às 8 horas com tranquilidade. Boa noite às irmãs e irmãos que vão chegando. Falta 1 minuto para a gente iniciar a nossa reunião, nossa conversa. Se puder dar um retorno, informando se o áudio está bom, eu agradeço. Boa noite. Obrigado, já tive um retorno quanto ao áudio, ok, obrigado. Boa noite para todo mundo. Em breve a gente inicia a nossa conversa. Bom, já são 8 horas. Vamos iniciar então a nossa conversa. Meu nome é Ricardo Alves. Sejam bem-vindos todos, todas, aqui à Comunidade Espírita Jardim da Penha. É um prazer estar aqui para mim. Atualmente estou vinculado à Sociedade Praiana de Estudos Espíritas. Tive a felicidade de ser convidado já há algum tempo para conversar com vocês. Inicialmente previsto para que essa conversa fosse presencial, na sede de vocês, em Jardim da Penha. Mas a conjuntura atual pede que a gente se reúna à distância. E a gente assim vai fazer de forma muito tranquila, muito confiantes que unidos, envolvidos pelos bons espíritos, sob as bênçãos de Deus, a gente vai ter a felicidade de ter bons momentos juntos. Para mim é uma alegria estar aqui, em atendimento ao convite feito. Vou iniciar a nossa reunião, a nossa conversa, com a leitura de hoje, que vai anteceder o tema Nascer da Água e do Espírito, conforme já divulgado, e eu busquei a leitura no livro Fonte Viva, capítulo 56, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso companheiro Chico Xavier, capítulo 56, sob o título Renasce Agora. Ela inicia com uma passagem de João, do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus. Comentários de Emmanuel. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre,
mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Vamos rezar juntos, então, após o texto de Emmanuel, a nos inspirar este início de noite. Vamos orar, buscando os bons espíritos, aqueles que nos envolvem com muito carinho e que, confiantes neles, confiantes no amparo de Deus, nos reunimos agora, estreitando os laços através do pensamento, através dos sentimentos, para que possamos nos fortalecer juntos, inspirados por Jesus. Deus de infinita bondade, te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos inspire o bem. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos as nossas limitações, que possamos nos sentir acolhidos pela comunidade espírita Jardim da Penha, pelos seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, que mesmo à distância, neste momento, cuidam de nós. Queridos companheiros, que possamos, confiantes, no amparo de Jesus, na inspiração dos bons espíritos e, acima de tudo, em Deus, iniciarmos a nossa conversa de hoje. Bem, um pouco antes de iniciar a leitura, eu já tinha dado as boas-vindas para alguns companheiros, algumas companheiras que já estavam aqui conosco. Eu já vejo aqui alguns nomes conhecidos, que, de certa forma, nos remetem ao ambiente, a uma comunidade de muito carinho. Estou vendo aqui a Luísa e a Natalina, que já foram companheiras de atividade espírita lá no Rio Grande do Norte, que é de onde eu venho recentemente. Eu sou do Rio de Janeiro, mas vivi em Natal, no Rio Grande do Norte. Cheguei recentemente em Vitória, no final do ano passado, e fui muito bem acolhido, não só pelos companheiros de atividade profissional, mas também pela comunidade espírita local. Inicialmente lá na comunidade Espírita Esperança, também de forma bastante concomitante pelos companheiros, pelas companheiras espíritas lá do Grupo Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, lá em Vila Velha. Através de amigos, entrei em contato com os amigos aqui da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, que é onde eu acabei me sediando aqui como ambiente de trabalho mais próximo, e através de amigos
da Comunidade Espírita Esperança, também cheguei no Jardim da Penha, onde eu fui gentilmente convidado para estar conversando com vocês hoje. Essa conversa seria presencial, quando o convite foi feito, e eu teria a alegria de visitá-los pessoalmente. Não tive essa oportunidade, infelizmente, mas teria a alegria de visitá-los e conhecer pessoalmente a todos vocês da Comunidade Espírita Jardim da Penha. Mas essa oportunidade ainda chegará. E iniciamos aqui a nossa conversa, animados pelo carinho de vocês, pela presença de vocês, pelo envolvimento dos bons espíritos, lembrando da nossa inspiração da palestra de hoje. O título da palestra, conforme foi divulgado, Nascer da Água e do Espírito, na verdade é um pequeno trecho do versículo 5 do Evangelho segundo João, do capítulo 3. E o texto completo desse versículo é: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse trecho do Evangelho segundo João é muito rico. Na verdade, todo este capítulo 3, em especial dos versículos, do capítulo 3, versículos 1 até o versículo 21, ele reflete a conversa que Nicodemos teve com Jesus. Na verdade, que Jesus, usando da sua autoridade moral, acolheu Nicodemos em suas necessidades. Esse trecho do Evangelho segundo João é bastante abordado no âmbito do movimento espírita, da doutrina espírita, naturalmente começando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E este trecho do Evangelho em especial é abordado nos itens 5 a 9, onde Kardec desenvolve, sob a inspiração dos bons espíritos, de tudo que ele já tinha aprendido, quanto à interpretação, quanto à visão dele sobre essa figura nascer da água e do espírito. Nascimento da água como consequência do processo reencarnatório das múltiplas existências físicas, materiais no nosso planeta, como também em outros planetas de natureza material. Tá? E o nascer do espírito, deixando claro que uma coisa é o corpo ser gerado, o corpo físico ser gerado a partir do corpo físico. E tudo aquilo que diz respeito a espírito estar vinculado a todo o processo de desenvolvimento espiritual. O que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. E essa estrutura de raciocínio, todo esse desenvolvimento é bastante abordado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial neste capítulo, como também nas obras básicas. Mas a gente também encontra diversas outras fontes no âmbito do movimento espírita que também exploram, também se debruçam bastante sobre esse trecho do Evangelho. Numa pesquisa rápida que eu fiz, por exemplo, eu encontrei o próprio capítulo 56 do livro Fonte Viva, que inspirou a nossa leitura inicial, Psicografia do Chico Xavier, sob a inspiração de Emmanuel, mas também, nesse caso, é o capítulo 3, versículo 3, no caso, que foi o que eu li, no livro Caminho, Verdade e Vida, também de Emmanuel, Psicografia do Chico, o capítulo 3, versículo 7, ainda dentro da conversa de Nicodemos com Jesus, Emmanuel também discorre sobre as vidas sucessivas, no capítulo 110. No livro da Esperança, é um livro muito legal, também Psicografia de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, esse mesmo diálogo de Nicodemos é abordado por Emmanuel em 2 capítulos diferentes. O capítulo 6, Evolução e Aprimoramento, é o título dele, e também no capítulo 8, Instituto de Tratamento. Emmanuel também se debruça, no caso, respectivamente, no versículo 3 quanto no versículo 6, do mesmo capítulo do Evangelho segundo João, capítulo 3. Para vocês verem quantas possibilidades surgem desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. E por que disso? Porque neste trecho do Evangelho, nós, enquanto espíritas,
reencarnacionistas, que a partir do esforço de compreensão de Kardec conseguimos organizar o pensamento espírita, tendo por base um dos seus princípios, dos seus pontos basilares a reencarnação, isso serve para a gente de inspiração para conversar sobre muitas coisas. Sobre o próprio processo de reencarnação em si. E ontem eu tive a felicidade de ver trechos, não vi tudo, estou para ver depois, palestra de uma amiga lá do Rio Grande do Norte, que inclusive está agora nos assistindo aqui, a Luísa Úrsula, onde ela falou sobre a justiça da reencarnação, lá no grupo espírita ao qual ela é vinculada, além das atividades na FERN, né? No grupo espírita do Garimpeiros da Luz. Eu convido vocês a conhecerem também o YouTube deles, tem muito conteúdo legal lá. E ela tratou sobre a justiça da reencarnação. É um tema muito rico, porque é um dos temas basilares da doutrina espírita. Eu encontrei um outro autor também, que também se debruçou sobre essa conversa de Jesus e Nicodemos, né? Nosso companheiro lá do interior de São Paulo, lá do início do século XX, né? De início para meados do século XX, Caibar Schutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, ele também tem um capítulo tratando dessa conversa com Nicodemos. E o título do capítulo é Colóquio de Jesus com Nicodemos. Ou seja, a fonte de consulta é bastante rica em torno desse tema. Mas eu gostaria de convidar os amigos e as amigas para nós nos focarmos a partir da conversa de Jesus e Nicodemos, em especial deste item, nascer da água do Espírito, que é muito rico, e existem diversas possibilidades. Eu vou convidar os amigos para nós nos concentrarmos na figura de Nicodemos, que foi o provocador da conversa com Jesus. Ele foi ter com Jesus a partir das suas inquietações, das suas preocupações, dos seus cansaços em relação às respostas que o mundo de então, no qual ele vivia, inclusive sobre o qual ele tinha muita influência, enquanto um dos principais do Sinédrio, que era aquela corte dos judeus que legislavam, que opinavam, que julgavam tanto os atos civis como atos religiosos da cultura judaica de então. Nicodemos era um dos anciãos presentes ali no Sinédrio, né? É uma figura de muito relevo, então. Tá? É discutível, a gente pode elucubrar por que ele foi procurar Jesus apenas à noite. Existem autores que remontam a essa perspectiva para que ele não se expusesse à luz do dia e fosse objeto de questionamento dos seus pares, da sociedade então. Como é que um fariseu, um dos grandes do Sinédrio, ele vai ter com Jesus? E sob essa perspectiva, naturalmente, a gente deve estar reputando a ele as nossas fragilidades, que inclusive ele pode ter, e eu vou abordar daqui a pouco quanto a isso. Eu já vi um outro autor comentar que, na verdade, Nicodemos, já tendo uma clareza de quem era Jesus, sobre a sua autoridade moral, seja a partir das suas ideias, como também a partir das suas próprias atitudes em benefício da população judaica de então, ele compreende a grandeza de Jesus e, respeitando essa grandeza, respeitando o nível de dedicação que Jesus se colocava em benefício da população, ele prefere procurar Jesus num horário em que Jesus, teoricamente, estivesse com menos demandas, para que eles pudessem conversar melhor. De qualquer forma, é importante nós concluirmos que, considerando uma necessidade, Nicodemos foi a ele. E muitas vezes isso para nós já é muito representativo, porque muitas vezes nós, reconhecendo as nossas necessidades, podemos nos colocar numa postura de perspectiva, de expectativa de que a solução venha a nós, em vez de nos movimentarmos, aproveitarmos essa nossa energia, a nossa inquietação, a nossa incerteza, para buscarmos questões, buscarmos soluções para os nossos desafios pessoais, para as nossas dúvidas, para os nossos problemas. E isso para nós já é algo inspirador, já é algo relevante. Importante que Nicodemos foi a Jesus. E Nicodemos aparece no Evangelho, sempre segundo João, ele não aparece nos demais evangelistas, ele aparece em 3 momentos, não apenas neste em que ele procura Jesus à noite para fazer os seus questionamentos. O primeiro momento é este,
Isso surge no capítulo 3, nessa conversa que ficou entre o versículo 1 e o versículo 21, o encontro à noite em busca de orientação para as suas dúvidas, para as suas inquietações. Depois ele vai surgir também no capítulo 7, ainda do Evangelho segundo João, entre os versículos 50 e 52, e aqui a gente já encontra o Nicodemos assumindo uma postura de defesa de Jesus. Pode ser de forma velada. Em que situação era essa? Jesus estava junto ao povo, dando as suas orientações, defendendo as suas ideias. O Sinédrio envia para que se misturasse entre o povo alguns agentes a mando dele, para que coletassem informações e buscassem descobrir escorregadelas de Jesus em relação às leis de então, para que eles tivessem motivo de acusação. E quando esses investigadores, esses infiltrados junto ao povo, voltam para o Sinédrio e reportam o que eles viram, em especial de que era um homem justo, era um homem bom, alguns dos principais do Sinédrio, fariseus, da mesma forma que Nicodemos também era fariseus, eles identificam já algumas informações para acusá-lo. Inclusive questionam, mas por que vocês não aproveitaram e não lançaram mãos dele para que nós o prendêssemos, E Nicodemos faz uma primeira defesa de Jesus frente aos seus. Ele os peita. Ele os confronta, mas não os confronta a partir, e acho que ele foi bastante inteligente neste momento, não precisou confrontá-los a partir da compreensão de quem era Jesus, mas os confrontou a partir do que os próprios fariseus defendiam, que eram as leis dos judeus. E Nicodemos questiona, mas espera aí, vocês querem julgá-lo? A gente que defende tantas leis, como é que a gente vai julgá-lo sem ouvi-lo, já que essa é a nossa prática? Então Nicodemos faz um primeiro posicionamento, naturalmente animado já por reconhecer quem era Jesus, mas ele faz se coloca de uma forma bastante afrontosa frente aos seus para tentar fazer com que aqueles que o queriam julgá-lo começassem a ter o olhar que ele estava tendo sobre Jesus. Mas para isso, esses outros, os seus pares, precisavam ouvi-lo. E era isso que Nicodemos, me parece que era isso que Nicodemos queria fazer com que eles o ouvissem. Naturalmente, para julgá-lo, conforme as leis dos judeus, eles, os fariseus, precisavam ouvi-lo. E quem sabe se ao ouvi-lo, eles também seriam sensibilizados da mesma forma que ele, Nicodemos, o foi. Então este é o segundo momento em que Nicodemos se confronta, aparece no Evangelho e confronta os seus pares no Sinédrio. Nicodemos vai aparecer uma terceira vez no Evangelho segundo João Evangelista. E isso acontece lá no capítulo 19, entre os versículos 38 e 42. E é um momento de muita delicadeza para os judeus. Este momento é o momento imediatamente posterior, quase que imediatamente posterior, à crucificação de Jesus. Nós sabemos, temos a informação, o Evangelho registra isso, que José de Arimateia, um rico judeu, proprietário de um terreno junto ao Gólgota e que lá existia um túmulo, uma gruta, ele solicitou a Pilatos que lhe entregasse o corpo de Jesus para que José de Arimateia pudesse lhe dar um enterro digno dos judeus. E neste momento que surge Nicodemos, Pilatos concorda, aquece ao desejo de José de Arimateia, que também era um homem influente. Se eu não me engano, posso estar equivocado, ele não fazia parte do Sinédrio, mas pela sua influência ele conseguia que algumas das suas demandas fossem atendidas. José de Arimateia recebe o corpo de Jesus e neste mesmo instante chega Nicodemos com óleos e outros materiais para auxiliar José de Arimateia no cuidado do corpo de Jesus para que fosse colocado na gruta junto ao Gólgota.
E isso é bastante relevante. A gente precisa lembrar que este período era um período em que os judeus eles tinham muitos cuidados. Era próximo à Páscoa, próximo ao Sabate, e eles tinham muitos cuidados. E um dos cuidados era não ter contato com os mortos, com o corpo dos mortos. E vejam só, Nicodemos, um líder do Sinédrio, influente e responsável pela garantia, pela execução das leis dos judeus, ele quebra um pouco esta regra, sai da sua casa onde ele deveria estar, junto aos preparativos da família, para passar pela Páscoa, passar por esse período de recolhimento, mas ele toma a iniciativa para ir ter com José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus. E isso é um momento muito rico e importante para ele e que mais adiante eu vou abordar um diálogo que ele tem com José de Arimateia e o que um companheiro espírita nosso ele nos trouxe no livro que eu em breve eu vou trabalhar. Então, neste momento, a gente já consegue perceber que Nicodemos, sendo fariseu, sendo uma figura pública dos judeus à época, era um espírito diferenciado porque ele conseguiu, a partir das suas inquietações, a partir das suas insatisfações com as respostas que ele já vinha tendo até aquele momento, como um homem que vivia a sua fé, ele buscou agir naquilo que ele entendeu, que ele achou possível agir. E veja só, não é uma ação qualquer, é uma ação que teve consequências para ele depois, teve consequências para a família dele depois, conforme alguns autores que se dedicam a essa pesquisa histórica dos tempos apostólicos. Existem outros dois autores que se debruçam sobre essa figura de Nicodemos, onde se insere essa explicação clara para nós espíritas sobre o processo de reencarnação. No caso, são autores espirituais que coletam as informações das tradições espirituais e, na sua estrutura literária, nos apresentam alguma coisa sobre o tema. O primeiro autor que eu queria trazer, na verdade, a autora, é o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco, no livro Primícias do Reino. Lá no capítulo 4, Nicodemos, o amigo, é o título deste capítulo 4, passado um trecho em que Amélia Rodrigues começa a desenhar o ambiente em que se deu os eventos, ela registra o seguinte sobre Nicodemos, só para a gente ter a clareza de que figura é essa, tá? Ele não era apenas o fariseu que, receoso, com medo do julgamento público, ele foi ter com Jesus à noite. Ele não é só isso, ele é mais do que isso. Da mesma forma que todos nós somos mais do que as aparências, do que os julgamentos superficiais dos outros remontam para a gente. Nicodemos é mais. Diz Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco. Livro Primícias do Reino. Sequioso da verdade, não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa e sentia, depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privada de revelações, que algo de estranho e grandioso pairava no ar. De caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres. Perceberam os adjetivos, a caracterização que Amélia Rodrigues traz para Nicodemos? Sequioso da verdade, não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa. Ele não estava, mesmo sendo um líder influente na sociedade de então, teoricamente, a gente costuma falar, entre aspas, com a vida ganha, no ambiente judeu ao qual ele estava inserido, com poder, com influência. Ele não estava satisfeito. Ele não estava feliz com a sua vivência de espiritualidade. Vou repetir, sequioso da verdade, querendo a verdade, desejoso da verdade. Não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa. Ele queria mais.
E de vez em quando, quando a gente estuda, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução fala, né, sobre os fariseus, sobre os publicanos, e aparentemente, de repente, pode ser um campo majoritário, a maioria dos fariseus poderia ser assim, né? A gente fica com uma impressão ruim de todos eles. Não. Está aí Nicodemos, desejoso da verdade, não satisfeito com as fórmulas antigas de vivência religiosa, ele queria mais. Mas além de querer, ele sentia que tinha alguma coisa por acontecer. E veja só, Amélia Rodrigues coloca caráter nobre, refutando a ele essa virtude. Era um homem nobre, era um homem dedicado, era um homem que buscava a verdade. E mais adiante, pulando alguns parágrafos, Amélia Rodrigues nos traz uma informação. Parece na transcrição do Evangelho segundo João Evangelista, né, que no primeiro contato de Nicodemos com Jesus, né, ele fala: Rabi, sabemos que és mestre. Parece que ele só faz essa saudação, né, reconhecendo a grandeza de Jesus, como se isso fosse iniciar a conversa. E Jesus já entra com a informação, iniciando a sua lição sobre a reencarnação. Amélia Rodrigues nos traz uma informação a mais a partir da tradição espiritual. Depois, sim, de Nicodemos fazer aquela saudação usual, reconhecendo a grandeza de Jesus enquanto mestre, enquanto rabi, ele teria feito uma pergunta. Que pergunta é essa? Amélia Rodrigues registrou para a gente. Eu vou ler para vocês. Que é mister fazer, retrucou o emocionado fariseu, para fruir das excelsitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino. O que devo fazer para fruir, me beneficiar das excelsitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo? Ele desejava isso. Ele desejava se inspirar, ele se desejava realizar, ele desejava cumprir com a vontade de Deus para que tivesse essa felicidade futura. Era uma inquietação dele, um homem já influente no seu tempo. Não é só Amélia Rodrigues, como eu tinha colocado, dois autores espirituais, né, de origem espiritual, que se remetem a essa personalidade, Nicodemos. Qual é o outro companheiro que nos fala um pouco sobre ele? E vocês vão ver que dá a entender no mesmo sentido, tá? É Humberto de Campos. Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Boa Nova, também tratou sobre a personalidade, sobre a figura de Nicodemos, que nos propiciou aquela lição que inspira a nossa conversa de hoje. No capítulo 14, a lição a Nicodemos. Eu vou ler para vocês a transcrição do Humberto de Campos, e vocês vão ver que, apesar de na transcrição do Humberto de Campos não surgir a pergunta clara de Nicodemos para Jesus em relação à sua inquietação, que é essa felicidade futura a partir da mente reta, do coração tranquilo, isso fica subentendido na transcrição que Humberto de Campos faz da situação, do cenário. Diz Humberto de Campos: todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes, figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Novas virtudes de Nicodemos sendo reforçadas pelo Humberto de Campos na mesma linha da Amélia Rodrigues. Fariseu, grupo religioso dentro dos judeus ao qual ele era vinculado, nenhuma novidade, só que registrado o seguinte: notável pelo coração bem formado, coração enquanto símbolo dos sentimentos, das emoções, do equilíbrio emocional, e pelos dotes da inteligência, fazendo referência ao conteúdo cultural
da época que ele possuía. Mas isso aí é o descritivo que Humberto de Campos faz sobre a figura de Nicodemos. Mas da mesma forma que a Amélia Rodrigues trouxe essa caracterização de Nicodemos antes e logo depois apresentou o questionamento, agora que vem o trecho de Humberto de Campos dando a entender por que Nicodemos foi procurar Jesus. Registra Humberto de Campos. Transcrevendo uma fala do Nicodemos. Nicodemos falando, tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. É uma pergunta indireta, é uma exclamação, inclusive Humberto de Campos registra como uma exclamação, mas é o Nicodemos expondo a Jesus a sua inquietação, o seu desejo, a sua busca. Eu vou repetir a leitura desse trecho da Amélia Rodrigues e logo depois o mesmo trecho, a mesma inquietude registrada por Humberto de Campos, para vocês avaliarem o quanto que o contexto foi capturado de forma muito parecida pelos dois espíritos através da psicografia de dois médios diferentes, mas a situação é muito similar. Primeiro, Amélia Rodrigues, pergunta de Nicodemos a Jesus. Que é mister fazer, retrucou o emocionado fariseu, para fruir das vicissitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? Agora, por Humberto de Campos, a afirmativa, o reclame de Nicodemos junto a Jesus. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Esse fariseu não é o fariseu que estava querendo pegar Jesus nos detalhes para incriminá-lo. Era um homem, era um ser humano que, da mesma forma que todos nós, está em busca de conhecimento. Está em busca de solucionar as suas inquietações, as suas dúvidas, as suas preocupações. É um homem que, a partir dos seus argumentos, da sua história de vida, dos conhecimentos que possui, que vem adquirindo, amadurecendo ao longo do tempo, quer mais. Não está satisfeito com o passado, mas que deseja algo de melhor para si, pois percebe que, apesar de ter feito algo, na sua concepção e as virtudes destacadas por Amélia Rodrigues e Humberto de Campos indica que era um homem virtuoso para a época, era um homem bom, era um homem corajoso, era um homem correto, era um homem de coração valoroso, era um homem bem formado, de caráter nobre. Ele não estava satisfeito com o que vinha vivendo até então. Ele queria algo mais. Algo parecido conosco, alguns de nós, que indo à casa espírita pelas suas diversas motivações, também descobre que lá chegando, começa a entender que existem outras questões que não estávamos buscando inicialmente, mas que descobrimos, e começa a ajudar a nossa vida a melhorar. Começa a trazer mais fundamento, começa a trazer mais informação para que a gente comece a viver nesta encarnação ou dê continuidade na nossa vida nesta encarnação de forma mais segura, de forma mais equilibrada, de forma mais animada para o bem. Essa nossa busca de alinhamento com as leis naturais, com alinhamento com as demandas sociais sempre crescentes em benefício de todos e não só em benefício de alguns. Sabemos que a nossa encarnação, o processo reencarnatório, ela tem o objetivo de nos educarmos para a imortalidade, mas passa essa educação para a imortalidade a nossa melhoria e colaboração para a melhoria da sociedade terrena na qual estamos inseridos. Isso determina comportamentos e posturas nossas, não só de expectativa em relação ao futuro, mas também de ação positiva em benefício do momento, do presente, daqueles mais fragilizados, de nós mesmos carentes em relação às nossas necessidades. É esse o Nicodemos. É esse o Nicodemos
ao qual nós nos referimos. Aquela lição de Jesus sobre reencarnação dada à noite surgiu a partir do questionamento, de uma inquietação íntima de um homem culto para a época, inteligente, que tinha conteúdo junto aos seus e que serviu para todos nós. Cabe a nós, nos tempos atuais, avaliarmos a partir dos nossos conteúdos, dos nossos aprendizados, das nossas experiências pessoais, e cada um tem a sua experiência pessoal extremamente rica, para poder dar significado a tudo isso. Aquilo não foi uma conversa de Jesus com Nicodemos, foi uma conversa de Jesus com Nicodemos destinada a todos nós que estamos vindo depois deles. Qual é o significado que nós estamos dando isso para as nossas vidas? Reencarnação. Qual é a consequência que isso tem na nossa vida? Para Nicodemos teve consequência. Ele que já era um homem correto, ele que já era um homem justo, já era um homem virtuoso, mesmo participando de um grupo que, numa leitura rápida, a partir das histórias que nos chegam, a gente pode ter uma visão negativa. Pessoas formalistas, superficiais, que controlavam a sociedade, de repente, em benefício próprio. Mas a gente não pode imaginar que todos são assim. Ao contrário, a gente depois descobre um outro fariseu extremamente valoroso, que é o Saulo, futuro Paulo, também fariseu. Temos como companheiro de Nicodemos um outro fariseu, mentor de Paulo, que era Gamaliel, um fariseu também extremamente valoroso, e que ainda no tempo de Jesus, a gente descobre, a partir da leitura de Paulo Estevão, ele tem contato com Pedro, o apóstolo Pedro, ali na Assembleia, na comunidade de Jerusalém, na Casa do Caminho, e ele em vida já se reconhecia enquanto admirador, seguidor de Jesus, e que pela sua idade avançada, que Nicodemos também tinha, já se sentia limitado no seu campo de ação. E tudo isso é muito rico para a gente. E quando eu falo que ele já tinha idade avançada, ele já tinha idade avançada, muito avançada para a época. Por exemplo, nas minhas pesquisas, uma das hipóteses levantadas sobre a idade de Nicodemos ao ter contato com Jesus é que ele tinha 71 anos de idade. 71 anos de idade, até bem pouco tempo no nosso país, era uma idade média de vida bastante relevante. Quando a gente começa a voltar no tempo, a gente percebe que a expectativa, né, da média de idade da população, em especial a partir do século XX, teve um crescimento muito exponencial, mas eu já vi textos que remontavam a idade média, a expectativa de idade do pessoal, das pessoas daqueles tempos da Palestina, ali no tempo de Jesus, era da ordem de 25 a 30 anos. Nicodemos, uma estimativa com 71 anos de idade. Então era um ancião para a época, né? Hoje em dia a gente vê pessoas dessa idade, naturalmente respeitada, os condicionantes sociais, os condicionantes de saúde, que gera muita diferença na qualidade de vida, em especial do pessoal com a idade mais avançada, né? Essa qualidade de vida é intimamente vinculada a diversos condicionantes nas suas fases mais jovens. Hoje nós temos companheiros cuja energia, cuja capacidade de ação, de aprendizado, a dinâmica de vida dessas pessoas com 70 anos, 75, 80 anos é admirável. A gente chega a ficar cansado ao observar a alegria e empolgação que eles tinham. Eu, particularmente, eu comentei que eu participava de um grupo de atividade lá no Rio Grande do Norte, duas companheiras nossas estão aqui. Dentro desse grupo a gente tinha um senhor de 90 anos vivenciando a atividade mediúnica conosco e num nível de atividade mental, de estudo, de memorização, confesso que é admirável. Assim, eu ficava babando, entre aspas, ao vê-lo no seu nível de atuação. Eu aqui chegando no espírito, estou falando de a gente tinha uns dois senhores ali na faixa dos 85, 90 anos, num nível de atividade no nosso grupo mediúnico, que era uma alegria, era uma empolgação a gente se mirar neles para aprendizado.
Chegando aqui no Espírito Santo, eu tive a felicidade de conhecer já duas senhoras cujo nível de atuação é impressionante, é uma felicidade. Mas Nicodemos, na época, tinha 70 anos, um homem experiente, um homem já de idade avançada. E falando ainda nele, para a gente valorizar o aprendizado que ele nos propiciou sobre a reencarnação, aprendizado esse, inclusive, citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estava acompanhando as postagens dessa semana da CEJAP, da Comunidade Espírita Jardim da Penha. Nossos companheiros publicaram essa semana 2 trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, 2 publicações com mais de um trecho cada do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente tratando desse tema. Eu acho que eles já estavam, os responsáveis aí pelas postagens do CEJAP, eles estavam nos preparando para este bate-papo, né? Nos alimentando ali de ideias, de textos de consulta, para que a gente tivesse já argumentos na nossa cabeça, né? Para mim que estou falando, para vocês que estão pensando aí sobre o assunto, de forma a tornar essa reunião mais feliz, mais produtiva, e nós nos aproximemos com as nossas emoções. Então eles colocaram 2 publicações falando do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente aprofundando a visão da doutrina espírita sobre o processo reencarnatório e o que essa conversa de Nicodemos com Jesus significou para aquele momento. Não só para Nicodemos, muito relevante, mas também para alguns de seus discípulos. Alguns autores dizem que João evangelista estava presente, que depois registrou no Evangelho, e outros autores registram que apenas outros 2 evangelistas, aí a gente questiona como é que João ficou sabendo para registrar depois no Evangelho, mas outros 2 evangelistas é que estavam presentes. No caso, se eu não me engano, era Tiago e André, tá? Tiago e André. E para esses 2 que presenciaram a conversa, não se iludam, eles também não entenderam o que Jesus falou para Nicodemos, tanto é que depois eles continuam conversando com Jesus, mas isso não aparece no Evangelho. Isso aparece, se eu não me engano, no livro Boa Nova, do Emmanuel, e vale a pena dar uma consultada. Eu gostaria de trazer, a gente já se preparando para o fim dessa nossa conversa, e que para fortalecer essa ideia sobre o processo de renascimento, aí eu vou usar a palavra renascimento de todos nós, na água e no espírito, a partir da água, a partir do espírito, mas não apenas sob a figura da reencarnação, mas também aquela figura que, inclusive, alguns companheiros nossos de outras experiências religiosas, de outras vivências de religiosidade, eles enxergam desta forma, não reconhecendo a reencarnação, e a gente respeita a visão deles, mas, inclusive, a visão deles não deixa de ser interessante. O processo de renascimento que todos nós precisamos alimentar e buscar dos conhecimentos que adquirimos, e de como passamos a nos comportar depois do conhecimento novo adquirido. Somos as mesmas pessoas a partir de receber, de aceitar, de acolher uma informação nova e que tem o potencial de mudar a nossa vida? Cabe continuarmos reagindo às questões do passado, às questões do presente, a partir de ideias do passado, uma vez que a gente aceita que encontrou informações novas e relevantes para a nossa vida? Não caberia a gente aprender a reagir de forma nova? Não caberia a gente aprender a reagir, mais do que isso, a agir de forma nova em benefício de nós, em benefício dos nossos companheiros que de forma mais próxima convivem conosco? A nossa capacidade de transformação, de melhoria pessoal, não nos remete apenas ao futuro, mas pede que comecemos a aprender no presente, alimentando novas posturas de vida. E eu vou trazer aqui um trecho do nosso companheiro Severino Celestino, companheiro lá da Paraíba. Ele também aborda Nicodemos, né? Ele tem um capítulo, é o capítulo 24, intitulado Jesus e Nicodemos, do livro O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. É um livro muito interessante, eu acho que vale a pena conhecer.
Nesse livro, ele discorre diversas questões relacionadas à tradução. Ele é um dedicado trabalhador, estudioso da tradução dos textos evangélicos, a partir não só do conhecimento do grego antigo, do aramaico, do hebreu, que ele conhece e ele se dedica, ele se aprofunda, mas também, e ele não deixa de olhar, de acompanhar, as pesquisas sobre o Jesus histórico, em busca do Jesus histórico. E ele registra um texto, uma fala que seria de Nicodemos e que infelizmente eu não consegui a origem. Eu tentei e o livro não deixa claro a referência de onde ele tirou esse texto. E infelizmente eu não posso apresentar para vocês e o texto do livro não coloca. Mas eu busquei essa informação, mas não consegui. O que ele registra quase no finalzinho deste capítulo 24, Jesus e Nicodemos, sendo uma fala de Nicodemos. Aí fica a minha dúvida, se ele encontrou isso, por exemplo, em algum texto apócrifo, e existe, por exemplo, no Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo do século IV depois de Cristo. Inclusive, Severino Celestino ele cita esse texto. Eu busquei esse texto, encontrei esse texto, né, esse Evangelho segundo Nicodemos, e não encontrei a transcrição que o Severino fala. O que eu imagino, mas é uma pergunta que eu até tentei mandar para ele, é que isso pode ser fruto da intuição do Severino Celestino, de forma a ilustrar a ideia que ele queira passar. Mas eu não posso falar isso com certeza, afirmar isso, uma vez que eu não tenho essa informação de forma objetiva. O que Severino Celestino coloca para a gente? Fala de Nicodemos. Saí impressionado com tudo que eu vi e vi naquele homem que demonstrava tanta segurança no que falava e que tinha tanto amor em suas palavras. Refleti bastante sobre seus ensinamentos e concluí que ele me consolava diante da intranquilidade que enfrentava. Entendi que, segundo ele, eu deveria ficar tranquilo. Se não realizei tudo o que deveria nesta existência, outras oportunidades me seriam dadas. A transmigração das almas ou ensinamento das múltiplas existências estava na Torá para o nosso consolo e conforto nas situações de intranquilidade. Afinal, eu sei que a Torá tem 613 mandamentos e que só iremos a Deus quando tivermos realizado todos eles, não importando quantas existências sejam necessárias para isto. Tardiamente, entendi a grande lição que me foi dada por este incomparável Galileu. E lhe confesso, meu caro José, ele estava falando com José de Arimateia, e lhe confesso, meu caro José, que nunca mais fui o mesmo depois que o conheci. Se me encontro aqui em um momento em que deveria estar em casa cuidando da ceia pascual e do Shabá, é porque tenho muita gratidão e respeito por ele. Palavras de Nicodemos a José de Arimateia, conforme texto do nosso companheiro Severino Celestino. Nesse período, caras amigas, caros amigos, em que convidados a nos reunirmos à distância, mais próximos em sentimentos, próximos em pensamentos que nos fortalecem nesta comunhão, que nos fortalecem neste laço, não posso deixar de pensar na importância da informação espírita para todos nós. Eu achei interessante, eu vi também que a CEJAP tem as Cortinhas do Bem, e ontem ou hoje foi sobre a esperança, 2 companheiros espíritas nossos falaram aqui numa live aqui no Instagram sobre esperança, e um companheiro muito animado, muito empolgado, se não me engano lá de Guarapari, ele falou que ele não é o otimismo pelo otimismo sem sustentação. A gente precisa se debruçar também sobre as coisas ruins, entendê-las, entender os medos, as preocupações, mas a certeza que a doutrina espírita nos traz sobre o futuro nos anima a termos uma visão diferenciada, teoricamente, a termos uma visão diferenciada e um comportamento diferenciado sobre a situação que estamos vivendo. Quando ele falou isso, eu estava assistindo, automaticamente eu me lembrei do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, ele foi questionado se ele era otimista ou pessimista.
Não sei se vocês já viram ele falando sobre isso. E ele tem uma tirada fantástica que eu incorporo muito para o meu comportamento, ou pelo menos tento incorporar. Eu tenho as minhas fraquezas também. Eu não sei qual é a resposta, se vocês sabem qual é a resposta que ele dá. Ele diz o seguinte: nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um realista esperançoso. Sob essa inspiração, animados por esta reunião, animados por a felicidade de estarmos próximos, graças à tecnologia, em especial à tecnologia que incorporamos em nós, nossos pensamentos e sentimentos, eu convido a todos os amigas e amigos da CEJAP para que em prece possamos encerrar a nossa reunião sem deixar de pensar e alimentar em nós os renascimentos que nos cabem a todo dia, junto à comunidade no qual estamos inseridos, alimentados pelo conhecimento da doutrina espírita que nos renova para o bem, nos mantendo confiantes, nos mantendo animados, nos mantendo atentos aos aprendizados cotidianos. Que possamos orar juntos, todos nós, que somos realistas esperançosos, confiantes em Deus, a quem rendemos graças, a quem agradecemos, mas também a quem imploramos força e confiança para todo sempre. Ajuda-nos, Deus querido, ajuda-nos, bons espíritos, inspira-nos, Jesus amado, para que, confiantes no seu amparo e na sua orientação, compreendamos a sua vontade para conosco, ainda indecisos, ainda frágeis, mas necessitados do teu amor. Que possamos nos apoiar, que possamos nos fortalecer, que possamos, enfim, Senhor, nos tornarmos melhores. Que Deus nos abençoe. Caras amigas, caros amigos, mais uma vez agradeço. Espero que tenha a oportunidade de visitá-los um dia, na casa que os acolhe, na casa que cedia os vossos esforços no bem. Que todos possamos estar sob as bênçãos de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos amigos, abençoe os nossos propósitos. Deus nos abençoe.